Te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê forças para vencer um dia de cada vez. Nós estamos aqui para nos fortalecer, para a gente trazer, essa palavra abençoada para que nós venhamos, nos fortalecer, ficar de pé e ter a certeza, que estamos unidos no corpo de Cristo, um ajudando o outro, porque precisamos muito, meus irmãos, de força, de sabedoria vinda de Deus para a gente lidar, um com o outro, porque o ser humano é muito difícil, muito complicado, porque cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua maneira de olhar, de achar, de ver que da forma que ele vê é o que está certo, da forma que ele fala é o que prevalece. Não é assim, não é bem assim, meus irmãos? A gente sabe que tem a verdade tem que ser dita, a verdade tem que ser pregada e a verdade é a palavra de Deus, E saindo fora do que está escrito aqui, não vem de Deus, certo? Mas a gente também tem que aprender que na palavra de Deus nós temos que ter a humildade de entender que não somos mais e nem melhor que ninguém. Estamos aqui, no caminho, no caminho que nos leva ao Senhor, o conserto a cada dia, olhando pra gente, porque se você não olhar pra você, assim, se eu não olhar pra mim, o que precisa ser consertado, eu acho que só o outro, eu acho que o outro faz errado, que o outro fala errado, que o outro, não deveria agir daquela forma, que o outro não pensa como eu penso, então ele teria que pensar como eu. Então é uma forma equivocada da gente olhar pro nosso próximo, da gente amar o nosso próximo, A gente tem que ter a certeza, meus irmãos, que estamos aqui não é para dividir o corpo, e sim para unir o corpo, o corpo de Cristo, porque há muitos e muitos que fazem divisão do corpo de Cristo, e não podemos fazer isso, Então ninguém deve julgar que é melhor que ninguém, porque no dia do juízo a gente vai prestar nossas continhas, Deus sabe como que tem o coração, como está o coração de cada um. Então por isso que a gente não pode julgar, Às vezes enquanto a gente está julgando, apontando, e nós, Como que a gente está olhando para a gente? O que é preciso mudar? Porque às vezes, meus irmãos, as atitudes das pessoas fazem com que muitos, desanime. Não é questão de você olhar, falar, a pessoa não tem fé o suficiente. Não é, você não sabe a trajetória dela, o que ela está vivendo, porque não fala que, na Bíblia não fala para a gente alimentar as pessoas conforme ela, de repente a fé sua tá tão grande, tá tão assim, que você tem a certeza, você tem um olhar diferenciado, mas e aquele outro, Como que a gente vai julgar o outro sabendo que ele precisa de que a gente estenda a nossa mão e ajude ele a se levantar, Porque, claro, para levantar, depende da pessoa, ela querer, mas também depende do nosso próximo estender a mão para ajudar com uma palavra de ânimo, uma palavra de conserto, uma palavra que venha nos fortalecer, não crítica, meus irmãos? De crítica o mundo já está cheio, de crítica está aí, todos os dias, em todo lugar que você vai, um ser humano quer ser melhor que o outro, um ser humano quer falar mais que o outro, um ser humano quer colocar o outro mais para baixo, porque tem uma posição, tem um trabalho, uma questão financeira maior que o outro, então tá tudo indo para o lugar errado no mundo, certo? Então a gente precisa estar aí, consciente do que viemos aqui, por que viemos aqui e para que viemos aqui. Nós viemos aqui para levar a mensagem do Senhor. Nós viemos aqui para ajudar o nosso próximo. Nós viemos aqui para amar o nosso próximo. Nós não viemos aqui para apontar os defeitos, Nós não viemos aqui para dizer que o outro é menos, que o outro não pode, que o outro não consegue, que eu posso e o outro não pode. Quem sou eu? Quem sou eu nessa fila para fazer isso, Essa diferença. Então vamos estar atentos na nossa vida, porque é para isso que viemos aqui, Para nos consertar primeiro, para depois levar, através do nosso testemunho, a mudança para o nosso próximo. Então vamos orar junto com nossos irmãozinhos surdos e os ouvintes. Deus abençoe
cada coração que receba a palavra de Deus como um ensinamento, uma mudança de vida, né? Que nós sejamos responsáveis, cada um com a sua vida, né? Com a sua própria vida. Então precisamos entender que nós estamos aqui para estar unidos, para estar ajudando as outras pessoas e não fazendo diferença, né? Não podemos fazer a diferença porque Deus conhece o coração de cada um de nós, certo? Que Deus te abençoe, que você sempre, né, esteja aí no entendimento o que a palavra de Deus está nos direcionando, né, no caminho para que nós viemos fazer tudo certo. Amém? Glórias a Deus. Então vamos começar. Hoje é no livro de Provérbios, no capítulo 25, no versículo 16. Então você pega a sua Bíblia, a palavra de Deus, acompanha lá e o Espírito Santo de Deus vai falar, né? Vai trazer o entendimento para você, assim como para mim. Amém? Glórias a Deus. Então, vamos lá, vamos ler a palavra de Deus, depois a gente faz uma reflexão, certo? Então, Provérbios capítulo 25, vamos lá, versículo 16. Deus é maravilhoso, Deus nos trouxe hoje aqui para falar uma palavra de conserto, né, meus irmãos, porque precisamos, né? E não é eu consertar a tua vida, não, eu tenho que consertar a minha, porque quem vai prestar conta da minha vida a Deus sou eu, né? Então, né, é óbvio que eu tenho que fazer isso por mim, né? Cada um fazer por si, porque é necessário. Então, capítulo 25, no versículo 16. Acompanha comigo aí, benção. Se achaste mel, come somente o que te basta, para que não venhas a te encher dele e o vomites, né? Então, aqui hoje a gente vai falar um pouquinho, né, das pessoas que tá aí tão necessitada de ter tantas coisas, de não prestar atenção no que Deus está falando na palavra dele, certo? Então, aqui, meus irmãos, olha só, nós vamos depois falar mais algumas coisas, porque para incluir tudo nessa reflexão, certo? Então, nesse versículo de Provérbios, capítulo 26, versículo 16, a sabedoria antiga, né? A sabedoria nos ensina que a moderação é fundamental. Então, nós temos que usar de moderação, né? Temos que ser sábios, inteligentes e não orgulhosos, né? Porque tem muita gente que é orgulhoso e não quer aprender o que Deus está falando na palavra dele, né? Que ele quer agir de forma como ele acha que é certo, né? Então, olha só. Pois até as coisas boas, quando consumidas em excesso, pode tornar prejudiciais. Então, as pessoas hoje, nós sabemos, né? Nós sabemos que nós vivemos num mundo com o ser humano. E o ser humano, cada um tem, né, tem as suas atitudes, suas opiniões, suas escolhas. E a gente sabe que muitas pessoas estão tomando a decisão errada, meu irmão. Mas isso não vem pra gente consertar a vida do outro, vem pra gente consertar a nossa. Porque quando você você faz uma reflexão sobre isso aqui, você vai ver pra você, na sua vida, assim como eu vejo na minha, né? Então, olha só, nos dias nossos, os dias de hoje, né, que a gente tá vivo hoje, é para hoje, né, porque a palavra de Deus, ela foi feita para a geração, passou para essa geração e para a futura, e a gente sabe que é para todos, porque a palavra de Deus nunca muda, as pessoas sim, né, mas a palavra de Deus não, nunca, jamais. Ela foi, ela é e sempre será a mesma, certo? Então, olha só, é uma lição para a vida, né, que se aplica à nossa busca por prazer e satisfação em tudo. E como trabalho, como comida, né, como consumo, relacionamentos, redes sociais, é preciso ter a autonomia, né, meus irmãos? É preciso ter. Então, olha só, todo excesso pode nos levar a um estado de fartura
que nos faz sentir doentes e insatisfeitos. Então, é aquele, né? Vamos fazer uma reflexãozinha aqui. É aquele querer, sabe? Aquela ansiedade que quer ter mais. Quanto mais você tem, mais insatisfeito você tá. Você não se controla, não tem o autocontrole. Então você quer sempre, não tá bom isso, eu quero mais. Então isso traz um estado de fartura, mas ao mesmo tempo você é pobre, porque no caso você pode ter um bem material, você pode ter tudo aquilo que você quer, você pode alcançar os seus objetivos, mas na realidade você está pobre dentro de você, porque você não está vivendo uma vida, você só está, né, projetando aquilo que é externo. E o teu interior, como que está? Entendeu, bênção de Deus? Então é preciso a gente estar aí, né, sabendo que todo excesso nos leva, né, ele nos leva a um estado de fartura que não nos faz sentir, né, nos faz sentir doentes e insatisfeitos. Então a gente precisa estar aí sabendo dosar, né, ter o autocontrole. O autocontrole é muito importante na nossa vida, meus irmãos. É muito, mas muito importante, né? Então, até mesmo nos arrependendo do que tanto buscamos. Então, esse estado, né, de tanta ansiedade, de tanto correr atrás do, né, é do vento, né, meus irmãos? Porque e depois lá dentro de você, como que está, né? Traz doença, traz decepção, traz insatisfação, né? Então, a pessoa em si, ela não desfruta daquilo que ela tem. E quando a pessoa partir dessa vida aqui? E aí? E as contas que ela tem que prestar com Deus? E as contas no dia do juízo final? Será que toda aquela correria, tudo que ela dedicou, o tempo que ela dedicou, né? Que o nosso tempo, ele é precioso, meus irmãos. Você precisa administrar o seu tempo, porque há tempo para tudo. A Bíblia fala aqui, há tempo para tudo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Vocês sabem. Então, a gente precisa saber administrar o nosso tempo e saber fazer as escolhas certas e saber por que viemos aqui nessa terra. Qual é a tua missão? Qual é a minha missão? Será que os meus olhos da carne estão focando em coisas, tirando eu do caminho do Senhor? Tirando eu do que verdadeiramente eu vim aqui para fazer? Então, a gente precisa realmente trazer isso para a nossa vida e viver, né? Então, olha só. E a gente, é duro ver uma pessoa que está insatisfeita, né? Porque é terrível. E é terrível você se sentir insatisfeito, certo? Então, a gente sabe que a constante e a perda de tempo valioso, né? É uma constante perda de tempo valioso. Você tanto, né, se dedicou. Eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer a nossa parte, a gente tem que fazer, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que ter sonho, todo mundo tem que correr atrás dos seus objetivos. A gente vive uma vida aqui na Terra, né? A gente precisa, né, nós temos necessidades básicas para nutrir, para trazer para a nossa vida aqui conforto, mas tudo que é em excesso causa o afastamento da pessoa nas coisas de Deus. Tudo que é em excesso aqui na terra faz com que a pessoa se afasta do outro achando que ela é melhor que o outro, porque tudo que é em excesso faz mal, ele não traz o bem para a pessoa, ele só traz o mal para ela mesmo, entendeu? Bênção de Deus. Então, olha só, tudo isso nos faz sentir sobrecarregado. Então, você cobra tanto de você, você quer tanto fazer, você quer tanto correr atrás daquilo que você projetou na tua vida, que você acha que você veio aqui para isso. Então, é necessário entender que a vida da gente aqui, ela tem um tempo especial, né? Ela tem um tempo para a gente fazer tudo que é preciso, né? Então, vamos lá.
Um exemplo prático, né? Consumo de tecnologia. Desculpa, gente, vou ler aqui novamente. Exemplo prático, né? O consumo de tecnologia, trabalho e sucesso, alimentos e prazeres, né? Então é isso aí. Então esse exemplo que... O feijão. Irmãos, o feijão, você desligou? Desculpa, meus irmãos, só um minutinho. Então, olha só, a gente precisa entender, né, que tudo isso nos faz refletir, né? A gente precisa refletir, a gente precisa entender e a gente precisa viver, né, na nossa vida da realidade, né, a nossa realidade, entendeu, meus irmãos? Então, olha só. E também é um convite aqui hoje, né, para trazer mudança para a nossa vida. A mudança necessária que é preciso ser feita. Tanto na sua vida quanto na minha é necessário, né? Então é um convite à sabedoria e não se trata de restrição total. É o que eu te falei, a gente precisa, né, trabalhar, a gente precisa realizar, ter as nossas conquistas aqui, porque a gente vive aqui, né? Ninguém vai fazer o que você tem que fazer por você, é você que tem que fazer. Mas tudo tem uma dosagem certa, tudo tem uma temperança, né? Tudo que é excesso faz mal, tudo que é excesso traz destruição, entendeu? Então olha só. Aqui a gente vai saber que a gente tem que praticar, tem que ter uma prática de temperança, né, meus irmãos? Ter uma prática necessária na nossa vida. Então, um autocontrole, moderação, né, é muito importante. Então, aqui a gente tenta passar um para o outro, né? Mas a atitude tem que ser sua, assim como minha. O querer tem que ser seu quanto o meu, entendeu? Então, aqui também, o para que não te fartes, nesse versículo fala, fartar, né, é excesso, entendeu? É excesso. Então, olha só como é importante. Vamos fazer uma reflexão sobre isso. Para que não te fartes e o vomitar, essas duas frases, então isso representa, sabe o que, meu irmão? O estado de saturação. Então a gente precisa estar atento, né? E a aversão que surge de um prazer levado ao limite. Então a gente precisa entender, nós somos humanos, nós temos a nossa limitação e nós não precisamos disso para a nossa vida. Não foi para isso que vivemos aqui, para viver saturado, para viver num limite, né? Por quê? Porque você traz para a tua vida uma sobrecarga, né? Uma sobrecarga, talvez, a gente não sabe, cada um tem uma, né? Cada um escolhe aquilo que quer para a vida dele, mas eu falo assim, a gente não precisa disso para viver bem. Você precisa saber que quando você acorda de manhã e você tem a vida, que é um dom de Deus, você tem o dia todo para você viver, mas saber, né, dosar tudo aquilo que você vai fazer na tua vida, né? Então vamos continuar aqui. Então, tudo que é excesso pode causar danos até mesmo irreversíveis. Então, é um fato, isso aqui é fato, né, meus irmãos? Isso aqui é sério. Isso aqui é para todos nós vivermos, né? E entender o que é preciso a gente saber, né? Ter o autocontrole de tudo. Então, olha só. Agora, irmãos, a imagem do mel, né? Que fala nesse versículo, é para ilustrar que assim como o excesso do mel pode levar ao enjoo, provocar vômito. Então, tudo que é excesso não faz bem. Tudo que sai do seu controle não faz bem, porque prejudica a você mesmo, porque é você que é o prejudicado, entendeu? Então, olha só, o excesso em qualquer área da vida, seja qual for, pode ser prejudicial e trazer consequências negativas. Então, saiba que tudo é excesso,
tudo que você traz para a tua vida que não é, né, essa vida que Deus nos orienta a ter aqui, que Deus nos orienta a ter sabedoria vinda dele. Então, assim, tudo isso é prejudicial para a pessoa, né? E pode trazer consequências irreversíveis, né, na vida da pessoa. E consequências negativas, né? Porque isso não faz o bem para a pessoa. Podemos entender que são metáforas, né, usadas aqui na palavra de Deus, nesse versículo. Podemos entender que são metáforas usadas como mel, né? Então a gente entende, traz para a vida da gente como um ensino para os nossos dias hoje, que tudo em excesso faz mal, que tudo em excesso prejudica, né? Então olha só, moderação, né? A gente tem que ter moderação em tudo, nunca se esqueça. O exemplo prático para hoje, né? O excesso de presença pode levar, né, a amizade. O exemplo prático, né, para nós hoje é excesso de tudo, né? É tudo na nossa vida, a gente precisa estar administrando. Amizades, pois o excesso de presença pode levar ao cansaço, né? Aquela pessoa que ele gruda, todo dia tá ali, tudo, você entendeu? A amizade é essencial, o amor é prioridade na nossa vida aqui, né, um com o outro, porque se você não tiver amor, como que você pode dizer que ama a Deus e que serve a Deus? Mas tudo tem moderação, tudo tem que ter com moderação, porque a amizade, ela pode levar o excesso né, ela leva o excesso da presença e pode causar o cansaço, tanto com você quanto com o outro, né? Então é preciso dosar, né? E levar o cansaço e o aborrecimento prejudicando a relação. É importante saber que trabalho, relacionamentos e passatempos é preciso haver moderação que se aplica em todas essas áreas. É importante saber quando parar e não ser excessivamente pegajoso. É em tudo, né, meus irmãos? Não tem uma área assim específica que eu vou falar assim, ó, é aqui. Não. Então a gente sabe que tudo tem que ter a dosagem certa, tudo tem que ter moderação. Então guarda no teu coração hoje esse versículo, porque o Senhor trouxe aqui. Tudo que passa do limite você tem que ter o controle. Tudo que passa, que você faz em excesso não faz bem. Não faz bem para você e não faz bem para o teu próximo, né? Porque prejudica, né, meus irmãos? Prejudica. Então aqui eu queria que você soubesse que hoje, né, tudo isso que nós falamos aqui, a gente sabe que está faltando para muitos, né? Você sabe, eu sei, né? Que está faltando muito equilíbrio, né? Saiba que o equilíbrio é a fonte principal e essencial na vida do ser humano. Ter equilíbrio, ter o autocontrole. A gente não pode perder isso na nossa vida, né, meus irmãos? Então, é fundamental na vida da pessoa o equilíbrio, né? O autocontrole, para tudo que você for fazer, porque se você tiver isso na tua vida, você sabe que você vai, né, priorizar, que você vai saber fazer essa escolha, que você vai saber quando você também, né, o quanto você precisa fazer e o quanto você precisa desacelerar. Então é necessário para a nossa vida, né? Quantas pessoas, né, quantas pessoas na nossa vida que passaram já, que viveram uma vida tão assim, né, atribulada, correndo atrás de tantas coisas, e no fim ela não viveu a vida dela, no fim ela não pôs em ordem a casa dela, no fim ela não conseguiu administrar o que ela veio para administrar, que é a vida dela, e através da vida dela fazer o que Deus nos determinou para cada um de nós, né, que viéssemos a fazer aqui. Então a gente precisa tá aí atento o que a palavra de Deus nos ensina, atento para trazer para nossa vida e viver, né, meus irmãos? Porque é tão fácil você falar por outro viver, mas viver é o que é o difícil, né? Mas nós viemos aqui para viver, nós viemos aqui para fazer, nós viemos aqui cada um com uma responsabilidade para cumprir o que Deus tem para cada um de nós, né? Então, quantas pessoas nunca está satisfeita, né? Hoje é visível, né, meus irmãos? Você tem aquilo que você tem, você não está satisfeito. Aquilo que você tem, você quer mais. Quando você tem mais, você não está satisfeito, você quer mais e mais. Então,
é uma ansiedade desnecessária. É como você correr atrás do vento e querer pegar ele. Você nunca vai pegar o vento. Você pode sentir o vento, mas pegar o vento jamais. Então, olha, essa ansiedade que as pessoas vivem nesse momento tão delicado, né? Tão necessário, tão precioso para fazer as mudanças que Deus está nos orientando. Então ela nunca diz basta, ela sempre quer mais e mais. As pessoas hoje nunca querem parar, elas querem mais e mais. E quanto mais ela tem, mais ela tira o foco das coisas de Deus. Quanto mais ela tem, mais ela prioriza o bem-estar, né, da pessoa aqui, o bem-estar da carne, né? E esquece da nossa verdadeira razão da nossa vida aqui na Terra, né? Então a gente precisa entender que a nossa alma, ela tem um vazio que ela só é preenchida com a palavra de Deus, ela é só preenchida com as coisas que vêm de Deus, porque você pode conquistar o mundo inteiro, meu irmão, e perder a tua salvação de nada. Foi um esforço em vão, porque a gente sabe que aquele que perder, né, essa oportunidade, infelizmente, vai pagar um preço muito caro, né? Então, a chance é para todos hoje, não tem um grupo escolhido, é todos. Então, aquele que tem ouvido, ouça o que a palavra de Deus orienta, para que não pegue a decisão errada, não faça a decisão errada e não pegue o caminho errado, porque o caminho que te leva a satisfazer a carne, ele vai te levar para o inferno. Mas o caminho que vem para te orientar no caminho do Senhor, você pode ter certeza, meu irmão, que é mudança de vida, é mudança de olhar, é mudança de escolha, é temperança, é ter temperança, é ser uma pessoa com autocontrole, é ser uma pessoa que tem realmente, né, que tem assim, tem decisões tomadas, né, com a certeza de que aquilo que você está fazendo, você buscou em Deus primeiro para fazer, né? Porque se você for olhar a tua vontade, a vontade da carne, você só toma decisões erradas. Então, olha só, nessa busca que nunca preenche o vazio da alma. Então, foi o que eu falei. Você corre, encontra, quanto mais você tem, mais você quer. Então, é uma busca incessante. E hoje, meus irmãos, preste atenção, a rede social, ela é uma benção para quem usa, para quem sabe usar, para quem tem autocontrole, mas também ela traz uma destruição para as pessoas. Olha, hoje as pessoas acham que tudo tem que cair, né? Tem que vir para ela, como tá do outro lado do vídeo, porque o outro conseguiu, porque eu não tenho, porque eu não tenho. E isso vai trazendo para a pessoa uma insatisfação tão grande que faz que ela adoeça, que ela se torne uma pessoa amarga, invejosa, uma pessoa que quer ter o que o outro, uma pessoa que não está feliz com a vida dela, ela quer viver a vida do outro, porque o outro tem, o outro possui um monte de coisa, o outro faz isso, faz aquilo, ela deixa de viver a vida dela, a vida que ela tem que viver aqui, ela quer viver. Você pode até ver, todo mundo viu aí na televisão as pessoas que querem mudar a imagem dela para ser parecida com outra. Você entendeu? A inveja, a ansiedade de ter o que o outro tem é tão grande que ela não é feliz com o que ela tem, ela não é feliz com o que ela não é feliz com a aparência, ela não é feliz com nada que ela tem, sendo que Deus deu a vida para ela. E a vida é um tesouro, né? A vida é um tesouro que você precisa aprender, né? Aprender a cuidar, aprender a dar o brilho certo, né? Porque o ouro, quanto mais brilhoso ele é, mais valor ele tem. Então a nossa vida é assim, a nossa vida é preciosa, você precisa estar cuidando, e cada um tem que cuidar da sua, né, meus irmãos? Mas nós vivemos aqui para amar o nosso próximo. Então hoje Deus me trouxe aqui para falar para você, você é precioso, você é preciosa, cuide-se, entendeu? Então esse versículo aqui nos traz esse entendimento hoje. Então é preciso não fazer nada em excesso, não chegar ao limite, porque nós somos limitados, meus irmãos. Ilimitado é o nosso Deus, mas nós somos limitados, entendeu?
Então, receba no seu coração a palavra de Deus hoje para que você mude, para que nós venhamos a mudar, para fazer a diferença, né? Neste mundo tão, né, tão difícil, onde as pessoas estão aí, né, confusas, né, ansiosa, nervosa, né, com problemas, em meio às dificuldades, que nós venhamos a ajudar as pessoas a encontrar o caminho certo, que é o caminho do Senhor, que nos traz paz, nos traz entendimento, nos traz sabedoria e a direção certa. Glórias a Deus, que Deus te abençoe, que Deus cuide de você, mas é preciso você também cuidar, né? Eu cuidar de mim e você cuidar de você, entendeu? Cuidar do pensamento, do sentimento e da vontade, que é o coração que Deus fala, entendeu? Então, que hoje seja um dia especial para que você mude e que nós venhamos também mudar, amém? Então, que Deus te abençoe. Sábado, depois do meio-dia, eu venho fazer a live. Convido você para estar junto comigo, porque você é preciosidade de Deus. E hoje é o dia que Deus escolheu para você ver esse vídeo, para que você mude a sua vida, para que nós venhamos realmente de verdade viver, né? O coração viver de verdade em obediência, em respeito, em responsabilidade no serviço do nosso Deus. Que nós venhamos testemunhar que a nossa vida verdadeiramente é nova, é transformada por Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Amém. Deus te abençoe. Louvado seja o nosso Deus.